Indo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a uma aula do Clasta. Vamos falar sobre radiografia de coluna. Radiografia de coluna se divide o segmento da coluna em partes, porque uma coisa você está vendo aqui, outra coisa está vendo aqui. Tá? Você tem que centralizar a radiografia. Não adianta pegar um animalzinho pequenininho, colocar num chassi desse tamanho e radiografar achando que você está fazendo um bem. Não tá? Tá horrível. Então não façam assim. As radiografias sempre são ou lateral ou ventro dorsal. De preferência ambas, para a gente tirar as dúvidas do que está aparecendo. A primeira coisa que a gente vai ver aqui nas vértebras é uma anomalia congênita, então pode ser alterações no número de vértebras. Então eu trabalho com cão e com gato, eu sei que tem 13 torácicas, tem 7 lombares, tem acho que 3 sacais, um monte de coxígeno, e depende da raça, né, se cortou a cauda ou não. Então, de repente, aparece uma vértebra a mais, ou a menos. O que pode causar isso? Na verdade, o que pode causar uma instabilidade, pode causar uma compressão nas vértebras. Você imagina, onde cabiam, sei lá, na lombares, onde cabia 7, tem 8. Então, vai ter uma pressão em um segmento de vértebra. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque existem umas vértebras espertinhas, chamadas vértebras transicionais, que elas apresentam as características de um segmento que ela não pertence. E é muito comum a L1 ter isso, a primeira vértebra lombar. O que ela vai apresentar? Ela vai apresentar fóvea costal e costela. Então ela vai apresentar as características de vértebras torácicas. Se eu olhar essas duas radiografias que estou mostrando aqui, eu tenho esse cachorro, uma cadela. Eu radiografei isso aqui para ver aqui, fetos, bebezinhos. Só que eu tenho uma mania que eu não consigo explicar. Velho tem mania, né? Eu tenho uma. A minha mania é ficar. Deixa eu abrir aqui para o coleguinha que está chegando. Celso. A minha mania é contar vértebra. Não sei porquê. Acho que eu fiquei com medo dessas vértebras quando eu aprendi. Eu sempre conto. Eu gosto. Sei lá, mania. E eu, por radiografia, que bonitinho os cachorrinhos, tá? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ué, cadê a L1? Aí o que eu fiz? Eu tiro uma radiografia de tórax. Porque tem alguma coisa errada, né? Radiografia o tórax tinha 14, em vez de 13. Então, na lombar, nas vértebras lombares, tinha uma a menos, nas torácicas, uma a mais. Então, logo se conclui que essa vértebra aqui, ó, ela é uma lombar, mas que apresenta características de segmento torácico. É importante a gente entrar nesse detalhe, salientar isso, porque você pode se confundir com um laudo. Vamos supor que nesse cachorro aqui teve uma calcificação de disco, uma protusão de disco aqui, ó. Você vai contar entre L1 e L2, certo? Aí vai lá o cirurgião, conta as costelas, tá, vai chegar aqui nesse ponto, não é L1, L2. Tá, então tem que tomar cuidado nessa parte, porque você pode estar indicando o local errado. Então você tem que falar aqui que é o correto, L2, L3. Você tem que falar que essa daqui, ó, é uma vértebra transicional. Então aqui um detalhe de perto, você vê que eu estava fazendo para ver gestação. Às vezes ela pode apresentar essa característica só de um lado, unilateral, você vê que do outro não tem. Alguém já viu aqueles cachorrinhos pequenininhos normalmente, o Dachshund, aqueles teckelzinho, que tem uma costela que parece que ela é extremamente saltada, assim, que é uma coisa estranha até de ver? Eu diria que há uma possibilidade disso, tá? Mas quem teria que radiografar para comprovar. Vértebras em bloco é a fusão parcial ou completa de duas vértebras que estão próximas. Dá licença, só ligar um ar aqui no quarto, que tá um calor do caramba. Então, por exemplo, todas as vértebras elas são separadas por discos intervertebrais, que é esse espacinho aqui, e nós vemos como se não tivesse nada, tá vendo? Na verdade tem isso aqui, existe um disco intervertebral
mas que não oferece resistência ao raio-x, densidade ao raio-x, então parece como se não tivesse nada. Esse animal aqui provavelmente nasceu sem um disco intervertebral ou sofreu algum acidente, uma protusão, alguma coisa, esse disco saiu. E com o tempo, esses dois ossos se encostando, vai causar uma lesão óssea que vai acabar juntando, vai acabar fundindo uma vértebra com a outra. Eu tenho aqui essa fusão de vértebra, eu tenho aqui, ó, entre o axis e C3, também uma fusão de vértebra. Não é tão comum achar isso, não é comum. Na verdade, eu trabalho com radiologia veterinária desde 2003. Então, até agora, eu peguei um caso. Aqui em Foz não peguei nenhum. Eu peguei um caso só lá em São Paulo. Aqui, ó, a fusão da vértebra. Não tem mais espaço intervertebral. Como é que a gente sabe que a vértebra está sadia? Porque ela tem o traçado dela está perfeito, sem irregularidades, e existe um distanciamento entre uma vértebra e outra, aqui e aqui. Olha aqui, ó, junto, ó, colado, uma na outra. Axis, que seria C2, com C3. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, estou aqui à disposição, o canal está aberto, é hora de perguntar. Muitas vezes eu já vou pedir até desculpas para vocês, alguma coisa é postada aqui na, no chat, só que eu não consigo ver, porque eu tô vendo a tela só de que eu estou exibindo, né? Eu não estou vendo aqui o chat. Então, qualquer coisa, se eu não responder, manda um áudio. Ô, professor, pergunta no site, no chat, que eu já vou ver. Uma outra coisa que pode acontecer, um problema de nascimento, esse eu já peguei alguns casos aqui em Foz do Iguaçu também, tá? Com esse figurinha aqui, o bulldogzinho, tá? Já peguei alguns casos assim, que é a formação de uma hemivértebra. É uma formação vertebral. Então a vértebra não vai apresentar esse formato inteiro aqui, ó. Ela vai ter um formato que é chamado formato de cunha. O que é cunha? Como se fosse um triângulozinho assim, ó. É uma cunha. Então ela teve uma formação não completa. E o que isso pode ocasionar? Isso pode ocasionar os desvios de coluna que nós temos. Lógico, outras coisas também podem ocasionar desvio de coluna. Na verdade, essa hemivértebra pode ser uma das causas do desvio de coluna, né? Mas normalmente são outras coisas que causam. Cifose, lordose e escoliose. Cifose, tá? É a coluna, deixa eu ver, acho que eu tenho uma imagem aqui, ó. Cifose é a coluna que vai estar jogada para cima, assim, ó. É tipo corcunda, sabe? Que tem aquela corcunda aqui. Isso é uma cifose. Tá aqui, ó. Cifose. Lordose é o desvio ventral do eixo vertebral. Cifose é o desvio dorsal do eixo vertebral. E lordose é o desvio ventral do eixo vertebral. Esse aqui é um gato, tá todo zoado, né? Tem uma lordose aqui e uma grande lordose aqui. Então usei esse gato aqui para poder fazer essa aula aqui, que esse baita desvio que tem. E tem um pouquinho de gás aqui, vai soltar um pum absurdo. Então eu tenho aqui uma lordose, uma cifose. Escoliose. Muitas mulheres têm escoliose, tá? Muitas. E engraçado que é mais mulher que tem isso. Eu não sei se a mulher tem mais escoliose, porque na verdade mulher procura muito mais médico que homem, isso é um fato, por isso que mulher vive mais, ou se é alguma coisa, sei lá, alguma parte do gene, alguma coisinha assim. É,
Então, aqui é escoliose, que é o desvio lateral da coluna. Tá? Então, tem um desvio aqui e um desvio aqui. Então, com esse conceito que vocês têm de cifose, lordose, escoliose, já dá para saber que o único jeito de você visualizar uma lordose ou uma cifose é numa radiografia lateral. Né? Você vai ver para cima ou para baixo. E o único jeito de você ver uma escoliose é numa radiografia ventro-dorsal. Tá? Que vai da região ventral, da parte aqui de baixo, da parte aqui do abdômen do animal, para a região dorsal, ventro-dorsal. Então, uma se faz ventro-dorsal, outra se faz lateral. E que diacho é essa hemivértebra? Hemivértebra é isso daqui, ó. A vértebra, ao invés de ser quadradinha, desse jeito, ela tem esse formato aqui, ó, de cunha. E o que que ela vai ocasionar? Ela vai ocasionar um baita um desvio, que o animal está vindo para cá, a coluna bonitinha, chega aqui, ó, desce. Vai fazendo uma tomografia, ó, vem aqui, ó, desce. E qual que é o problema nisso? O problema é grave, porque aqui passa a medula espinhal, que vai sofrer uma grave compressão nesse desvio aqui, ó. Tá? Esse vai ser um grande problema. Então, a hemivértebra, essa falha na formação da vértebra, que ela apresenta esse formato esquisito aqui de cunha, né, meio triangular, e vai causar um grave desvio no eixo. Mas fora isso, a coluna também, os desvios da coluna normais são cifose, lordose, escoliose. Cifose é o desvio dorsal, é que nem um corcunda. Lordose é o desvio ventral. E escoliose é desvio lateral, lateral direito, lateral esquerdo ou até mesmo bilateral. A minha esposa, ela tem escoliose, ela tem desvio dos dois lados, toda torta, não conta isso. Eu tô gravando a aula. E ela faz RPG, ela faz yoga, pilates, um monte de coisa justamente para que isso não se agrave. Tá? A mulher que tem isso, eu estimulo a fazer ginástica. Natação sempre é uma boa medida para evitar, para diminuir esses desvios de coluna. A hemivértebra também pode ter esse aspecto bonitinho aqui, ó. Parece uma borboletinha, tá vendo? Ou uma gravatinha. E é tão bonitinho isso daqui que até deram o nome de vértebra borboleta. Ah, que gracinha. Aqui, ó. Aqui e outra parte aqui, ó. A vértebra se dividiu em duas. Na verdade, não formou corretamente. Espera aí que eu tô tentando achar vocês. Tem alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Aproveitar que eu tô vendo o chat. Não, eu vou indo. Oi. Nesse caso, você faz uma cirurgia para juntar essas vértebras, para estabilizar de novo a coluna. Mas é uma cirurgia bem complexa. Normal? Não. Na verdade, ela nunca foi normal, né? O seu osso ficou assim, meio dividido, com esse aspecto borboletinho. Espinha bífida é uma coisa que eu nunca vi. Tá? Só vi em livro. Isso que acontece também em bulldog. O bulldog é um problema de coluna absurdo. Tá? E nesse gato que eu também não conheço, chamado Manx. Parece que é um gato que não tem nem cauda. Então sugere uma base hereditária. O que acontece? É uma não fusão, tá? Do lado direito e lado esquerdo da vértebra. Tá? Isso chama disrafismo. E a vértebra, ela vai ficar aberta. Aqui, ó. Expondo a medula.
Se vocês procurarem no Google, depois dessa aula, esse termo espinha bífida, você vai ver em humanos, em bebês, forma até uma projeção para fora, assim, como se fosse um caroço para fora. Bem complicado, tá? Eu não sei tratamento, essa parte. Em cães eu nunca peguei, eu não sou ortopedista, mas nunca peguei na minha vida isso daí. Tá? Em criança eu vi vários casos, só que eu confesso que eu não tive a curiosidade de ir atrás para ver o que é feito. Tá? Se tem uma vida, não tem, se continua, sabe? Não sei o que rola, mas é bem grave isso aqui. Muito bem, luxação. Tem uma luxação muito importante que é a atlantoaxial, entre C1 e C2. Tá? Vocês lembram dessa articulação quando eu dei a anatomia para vocês? Eu espero que sim. Tá? Aqui é um axis, essa radiografia esse osso é humano, em que eu tenho essa ponta aqui, ó. E, desculpa, tá me dando uma crise de, sei lá, de bocejo agora. Ó, tá vendo esse osso aqui, ó? Isso aqui se chama processo odontoide. O que pode acontecer? O processo odontoide presente aqui, ele pode fraturar, e aí não vai mais se prender no atlas. Se vocês lembram, a articulação atlantoaxial é uma articulação diferente, é uma articulação tipo trocoide, onde eu tenho uma base aqui e eu tenho um outro corpo que gira sobre a base. Tá? Articulação trocoide, não é por disco intervertebral. Então, esse dente, esse processo odontoide, ele pode fraturar e aí luxar. Ele pode ter uma hipoplasia, ele pode crescer pouco. Pode não existir uma genesia, tá? Ou pode, sei lá, uma luxar, tá? Só por luxar mesmo, deu um estroncamento no animal aí, deu um puxão forte no pescoço, acabou saindo do lugar. Isso é bem complicado. Tá? Aqui a articulação C1 e C2, tá? Uma articulação tipo trocoide. Então o que a gente vai ver? A gente vai ver uma distância entre C1 e C2. Esse caso aqui, eu já peguei um bem parecido na clínica escola, onde o animal ele foi atropelado. E aqui você pode ver a fratura do processo odontoide. Você até vê aqui essa parte ventral, essa crista ventral de C2, do axis, tá? Que deveria vir para cá. Ele está para cá, ó. Luxou, tá? Ele foi para o lado. Na época, estava a doutora Beatriz, ela que estava atendendo esse animal. Então, ela chegou para mim com uma tetraparesia, tá? Com uma coordenação motora nos 4 membros. Eu radiografei a coluna e vi um caso bem parecido com esse. Então a doutora ela relaxou o animal, tentou posicionar na melhor maneira possível e nós fizemos um colar cervical para o cachorro. Ficou bem legal, ficou bem bonitinho. Deixamos ele assim com colar cervical de castigo algumas semanas. Se não me engano, foram 3 ou 4 semanas. E aí o animal voltou a ter um movimento. Tá? A gente foi acompanhando ele quando ela acreditou que tivesse bom. A gente tirou o colar cervical, radiografamos de novo e estava razoavelmente no local, no lugar. Então o cachorro recebeu alta. Foi bem legal esse caso. Aqui é uma baita luxação, você vê, ó, o processo odontoide aqui é bem pequenininho, deveria ser bem maior que isso. Luxou, ele devia ter encaixado aqui, ó. Devia ter encaixado aqui e luxou. Lembram da aula de displasia coxomural? Em que nós laudamos quando tem uma irregularidade, uma não conformidade da articulação coxomural? Que nós classificamos como uma coisa assimétrica. Vocês lembram disso? Vocês lembram o que é displasia? Bom, então, nós classificamos isso como uma assimetria entre articulação de atlas e axis.
Quando existe os mesmos sintomas para diversas patologias diferentes, nós classificamos isso como uma síndrome. A síndrome de Wobler talvez seja uma síndrome legalzinha de você pensar nisso. Porque não importa o que seja, aconteceu uma má formação, uma má articulação na vértebra, uma instabilidade, uma calcificação de disco, uma espondilose, uma espondilite, um desalinhamento, um achatamento, o que for que causar nas últimas vértebras cervicais, vão ter os mesmos sintomas, que são ataxia, paresia, ou até mesmo tetaparesia, dor cervical, uma marcha anormal. Então dá uma olhada. Eu faço o meu diagnóstico através de uma radiografia simples, uma radiografia dinâmica, uma tomografia ou ressonância. Qual que é a diferença da radiografia simples para a radiografia dinâmica? A simples, nós posicionamos o animal na maneira em que a gente acha mais confortável para ele, né, que seja uma posição anatômica. E a radiografia dinâmica, a gente faz 3 radiografias. Uma naquela posição anatômica, uma você levanta a cabeça bem para cima e outra baixa a cabeça bem para baixo. Então a gente vai forçar essas vértebras e aí a gente vai ver se a gente acha uma causa dessa síndrome. Mas qualquer lesão, qualquer que for, que atinja as últimas vértebras cervicais, nós chamamos de síndrome de Wobler. Algumas imagens que eu mostro em aula. Oi, pode falar. Não, sempre nas últimas. Nas últimas. C4, C5, C6, C7. Mais comum C5, C6, C6, C7. Oh, desculpa, gente. Sei lá, eu não tô com sono, mas tá me dando vontade de bocejar. A espondilose deformante, talvez eu acho que seja esse o ponto da dúvida de vocês. A formação de osteófitos nas placas terminais, nas vértebras, nos pontos de encontro entre uma vértebra e outra. Isso daí, se você pegar um animal, se radiografar e se ver a presença de osteófito, é sinal que esse animal está com uma instabilidade de vértebra. Seja um animal obeso, seja um animal idoso, seja um animal que deita. Animal é difícil deitar torto, tá? Que nem humano. Mas seja animal que tenha má posição. Viu osteófito indica que a vértebra, a coluna, está instável. E isso indica que num futuro próximo, isso deve piorar. Então, olha só, como é que se manifesta esse caso aqui? Vai se manifestar como essa projeção óssea aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui a vértebra, ó, uma vértebra aqui, e vai se manifestar com essa projeção óssea que vem para cá, ó. E esse lado aqui, ó, essa outra projeção óssea que vem para cá, tá? Então eu tenho aqui essa vértebra que é a T13, eu tenho essa vértebra aqui que é L1. Então eu tenho essa presença aqui, ó, presença de osteófitos, tá? Na região ventral ou na região dorsal? Na região ventral das vértebras T13 e L1, osteófitos. O que vai acontecer? Se todo mundo puder olhar para minha cara, não sei se dá para ver as duas coisas ao mesmo tempo, mas se olharem para mim agora, tá? Eu tenho aqui as vértebras. Elas, quando estão instáveis, elas podem muitas vezes pressionar o disco intervertebral, quase ameaçar se tocar. Tudo isso vai provocar uma lesão nas placas ósseas, no periósteo dessas vértebras, tá? E vai começar a produzir osso, tá? De uma tal maneira que eles tentam se unir para separar essas vértebras, tá? Então, essa espondilose deformante
ela faz essas projeções ósseas, esses osteófitos aqui, como indicativo de uma instabilidade na coluna. Como é que eu vou laudar isso? Tá? A presença de osteófitos, aonde? Região ventral ou dorsal? Ventral das vértebras. Aí eu vou te falar, eu vou escrever aqui na prova. Sei lá, T12, L2. Aí você vai saber que isso aqui é L1 e você vai saber que isso aqui é T13, né? E presença dessas osteófitos aqui. Se todo mundo inclinar agora a cabeça do lado esquerdo, tá? Vocês vão ver um famoso bico de papagaio, que é o nome popular dessa doença que vocês devem conhecer alguém que tenha, seus pais, seus avós, um conhecido, etc. Isso é bem comum. Ó, agora existe uma diferença grande entre osteófito e formação anquilosante. Osteófito, eu só vou ter umas pontas, assim, um bico papagaio, que não se toca, não se une aqui nas vértebras. Já a formação anquilosante, eu tenho uma fusão, eu tenho uma união, tá? Isso aqui não está tão bonitinho porque isso aqui quebrou essa parte aqui, tá? Mas aqui estava unido, tá? Entre essas últimas vértebras, L7 e S1. Mas isso não deixa de ser osteófito. E isso continua sendo osteófito, só que de um jeito diferente. É um osteófito com uma formação anquilosante. Então aqui vocês colocariam presença de osteófito com formação anquilosante nas vértebras L7, S1. Olha aqui que bonito. Essa é a minha clássica de prova. É minha clássica. Quase todas as provas vocês devem tê-las. Caiu essa daqui. Porque essa eu tenho tanto osteófito, como osteófito com formação anquilosante. Então eu escrevo aqui, ó, L7, escrevo aqui S1. Então essa aqui é a primeira sacral, a sétima lombar, L7, L6, L5, L4, L3, L2. Então o que nós teríamos aqui? Presença de osteófitos em bordos ventrais de L2 traço L3, vírgula, L3 traço L4. Então, presença de osteófitos, ó, estão separados, em bordo ventral das vértebras L2 traço L3, vírgula, L3 traço L4. E aqui eu já tenho presença de osteófito, só que com formação anquilosante, ó, você vê que ele une, faz uma ponte aqui, com formação anquilosante, entre L7 traço S1. Tatiane, entrar. Gente, eu tô indo assim, ninguém tá falando nada, tá de boa? Alguma dúvida? Olha, tranquilo? Beleza. Vou seguindo, qualquer coisa vocês me interrompem. Peraí. Quem pediu? Repete o laudo. Tá. Então aqui. Presença de osteófitos em bordo ventral, ó, na parte de baixo, em bordo ventral das vértebras L2 traço L3, mas coloca a vírgula, L3 traço L4. Então, presença de osteófitos em bordo ventral das vértebras L2 traço L3, L3 traço L4. E aqui na outro lugar, aqui, presença de osteófito com formação anquilosante no bordo ventral das vértebras L7 traço S1. Ó, e tem um monte de osteófito. Ó.
Nós falamos de espondilose, mas também pode acometer, o animal pode ser acometido com uma espondilite. O que seria espondilite? É uma inflamação, que pode estar ou não associada à infecção. O que vai fazer? Vai acontecer uma proliferação óssea ativa. É como se alguma coisa ficasse no osso incomodando eles. Eu não falei para vocês que na espondilose, quando se tocam assim, promove uma pequena lesão entre os bordos das vértebras e começa aquela proliferação óssea bonitinha para formar aquelas pontas, aqueles osteófitos. Então, na espondilite, vai ter alguma coisa que vai hum, estimular, vai ficar forçando e vai ocorrer uma proliferação óssea por muito mais tempo e muito mais exagerada e vai envolver todo o corpo das vértebras. Não vai ser só no bordo cranial, bordo caudal, só entre L1 e L2. Vai envolver tudo, vai ficar uma coisa muito bizarra. Vai ficar isso aqui, ó. Então, ó, tem um crescimento ósseo aqui, ó, extremamente exagerado. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó. Olha isso aqui como é que tá, ó. Tá? Em região ventral das vértebras. Bem exagerado. Clássica, quantos casos desses já pegou na vida? Nunca nenhum. Ó, olha como isso aqui é diferente, porque isso aqui envolve uma vértebra inteira, ó, quase toda a vértebra de novo, toda a vértebra de novo, ó, percorre toda essa parte aqui da vértebra. No osteófito, é só as pontinhas, ó, porque é só aqui que se tocam. Aqui, na espondilite, ó, é toda ela, não olhar esse bordo aqui, ó, é todo ele. Essa é a diferença. É como se ficasse alguma infecçãozinha aqui ativa toda hora irritando a célula, as células ósseas e toda hora tendo uma reação óssea proliferativa. Neoplasia vertebral é difícil, pode ser tanto primário ou metastático. O achado. Oi, oi. Maioria ampla, maioria ventral. A neoplasia ante o achado normalmente vai ser uma reação esclerótica dentro do osso, como se o osso tivesse sido comido por dentro. Então ele vai ficar mais fraco. E se ele fica mais fraco e ele se quebrar, isso é classificado como fratura patológica. Não sei se vocês lembram da nossa segunda aula, que as fraturas podem ser direta, indireta ou patológica. Né? Direta é um trauma, a porrada que vai levar, que venceu a capacidade de sustentação do osso. A indireta, que é uma contração de algum músculo, tendão, ligamento que vai arrancar uma parte do osso, a gente via muito em crista de tíbia. E nós temos a patológica, que é uma doença local ou sistêmica que vai aumentar, vai dar uma fragilidade muito grande no osso e ele acaba se quebrando sozinho. Então, por exemplo, essa vértebra aqui, ó, a L6, você pode ver que tem essa área preta aqui, ó, bem feia, que o osso foi comido por dentro, ó. O osso, ele causa uma resistência no raio-x e não deixa chegar o feixe de raio-x no filme. Então aparece branco aqui porque não queima o filme. Já aqui, ó, tá? Não tenho mais essa densidade óssea aqui, ó. Queimou o filme aqui. Aqui esse filme foi sensibilizado. Então esse osso aqui está muito fraquinho. Para ele se quebrar, é 2 palitos. E assim a fratura patológica. Do mesmo jeito que nós temos a síndrome de Wobler nas vértebras cervicais, nós temos também a síndrome da cauda equina, que é nas vértebras lombares, nas últimas vértebras lombares, onde forma a cauda equina, L5, L6, L7, que vai causar síndrome da cauda equina. Pode ser instabilidade,
pode ser espondilose, pode ser calcificação de disco, pode ser o que for. Qualquer patologia que vai comprimir ou fisgar, pinçar raiz nervosa naquele finalzinho da medula óssea, que vai na medula espinhal, que vai formar aquela cauda equina. Olha aqui, aquela mesma radiografia. O que está causando o problema na cauda equina aqui? Aqui, nas últimas vértebras lombares. Nessas aqui não, mas essa daqui sim. E eu já vejo um sinal radiográfico aqui bem importante, bem proeminente, que nós vamos ver lá para frente, tá? Que é isso daqui, ó. Isso daqui, essa bolona aqui, ó, para quem não sabe, é a bexiga desse animal. Nossa, ele tá com vontade de fazer xixi, né? Tá. E por que que ele não faz? Porque ele não consegue. Porque os pares de nervo que saem daqui, que vão contrair a musculatura da bexiga, estão bloqueados. Então o animal ele não consegue, tá, urinar. Nós temos que sondar esse animal. Nós fazemos abertura e fechamento da sonda para esse animal urinar. Ou quem tiver a manhinha, não tiver uma mão muito pesada, tá? Tiver uma mão mais leve, pode promover, tá? Uma compressão leve e ocasionar então a urina do animal. O animal também ele perde a sua capacidade, tá? De contração de esfíncter anal. Então o esfíncter ele fica aberto, o ânus ele fica aberto. Então o animal que com o tempo, tá, ele vai ter dificuldade para levantar, mas ele também vai ter muita dificuldade de segurar o cocô ali no intestino grosso, no finalzinho, tá? Vai andando. O intestino ele é movido pelo nervo vago, né? Então sistema nervoso central ele vai direto, não vai afetado nesse caso, mas o esfíncter anal ele é afetado. Então, o animal continua com a contração no intestino, porém não consegue segurar as fezes ali. Nossa, 7 mensagens? Prof, a maioria ventral sim. Como lauda a espondilite? Eu nunca laudei, na verdade. A gente pode laudar como crescimento ósseo exagerado em região ventral de vértebras torácicas naquele caso, ou lombares naquele outro caso. Mas assim, coisa que eu não faço laudos com vocês, não treino laudo, eu não peço. Peço, como apareceria uma espondilite? Qual que é a diferença entre espondilite e espondilose, por exemplo? Tá, não pediria para laudar. Aqui, ó. Problema aqui, tá? Aqui vai causar síndrome da cauda equina. Esse é o Dudu, meu cachorrinho, que já apareci. Mas eu gosto de manter ele na sala. É um tackle, era um tackle e vivia com problemas de coluna. Falar de disco intervertebral, nós não vemos ele na radiografia, ele é invisível. Ele serve como se fosse um amortecedor, tá? Que eu te falei, a gente enxerga nessas partes aqui, nesses espaços vazios. Tá? Nossa, que susto, veio uma voz assim, oi? Não, a caldequina é qualquer coisa que cause um pinçamento na medula espinhal, que vai diminuir o impulso nervoso que lá vai fazer alguma coisa, seja urina ou seja contração de músculo, o que quer que seja. Não, sim, o oceano com formação anquilosante, né? É, mas é o que eu estou colocando para vocês. Aqui, ó,
É região do quê? De cauda equina. Então, esse problema aqui, ó, essa formação, esse osteófito com formação anquilosante, ele com certeza vai ocasionar síndrome na cauda equina. Então, se vocês pegarem um cachorro pequeno, um chassi grande, tá? Vocês vão ver aqui, 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 beleza. Só que aqui, ó, vocês estão vendo espaço intervertebral nessa região aqui, ó, ou nessa daqui, ou nessa? Não. Então não adianta pegar um filme grande aqui, ó, também não, aqui, mais ou menos. Então não adianta pegar um filme grande e colocar um cachorro ali. Não vai resolver teu problema. Você tem que partir o cachorro, você tem que seriar o cachorro. Não tem como. Ó, mesma coisa aqui. Tá legal, eu vejo aqui, que bacana, eu vejo aqui. Só que aqui eu já não vejo, e daqui para cima eu já não vejo nada. Então não adianta. Então sempre segmentar, sempre dividir o cachorro, tá, para conseguir ver o espaço intervertebral. Calcificação de disco ocorre por causa disso. Se todos pudessem olhar para mim, ia ser legal. Nossa, preciso cortar o cabelo. Será que tem barbeiro aberto agora? Não sei. Gente, ó. Então eu tenho uma vértebra, eu tenho outra vértebra aqui, o espaço intervertebral. No disco intervertebral, nós temos um núcleo que é chamado de núcleo pulposo, que é como se fosse uma gelatina ali dentro, e nós temos um anel fibroso, que é o ânulo fibroso. Quando existe uma instabilidade, vou imaginar um tekelzinho, aquele escofapzinho. Quando existe uma instabilidade, seja por peso ou qualquer coisa, que force a coluna, você clicou onde tem a lista de nomes aqui do lado, tá? Ah, não, é que eu estou compartilhando, né? Desculpa. Deixa eu parar de apresentar. Aí, estão me vendo agora? Espero que sim. Isso. É, então, eu tenho um espaço intervertebral, aqui de um cachorro. Lembrar que nesse espaço intervertebral nós temos o disco intervertebral, formado por um núcleo que ele é pulposo, ele é gelatinoso, e um anel que ele é fibroso. Ele fica nessa parte aqui. Qual que é a função dele? É amortecer, tá, as vértebras quando você faz certos movimentos, tá? Também te dá certa movimentação na coluna, né, por causa desse, dessa articulação, desse disco intervertebral. Mas ele precisa de uma coisa básica que é líquido, que é água. Tem lá dentro um núcleo que é pulposo, que é uma gelatina. Então, se a vértebra estiver sendo comprimida, vou imaginar um teckelzinho em que ele é meio gordinho e tal, e aquela coluna dele está baixando assim, né? As vértebras estão sofrendo um pouquinho a pressão, tá? Então vai começar a apertar esse disco. O primeiro sinal, entendam isso e gravem isso, o primeiro sinal de lesão que está tendo problema no disco intervertebral é a diminuição do espaço intervertebral. É o primeiro sinal de problema. Diminuição do espaço intervertebral. Essa diminuição do espaço intervertebral vai fazer com que o disco absorva muito menos líquido do que ele deveria absorver. Então aquele núcleo gelatinoso, ele vai começar a secar. Então ele vai começar a calcificar. Voltar para a apresentação. Então nós temos aqui, ó. Se vocês olharem esse segmento aqui de vértebra lombar, tá vendo o espaço intervertebral aqui, ó? Bonitinho, né? Não confundam nada com esse processo aqui, ó. Esse aqui é o processo transverso
da vértebra, tá? Por favor, anatomia. Ó, aqui é o processo transverso da vértebra. Então aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui é o processo da vértebra. E opa, olha um aqui, ó. O que é isso? Isso é uma calcificação do disco intervertebral. Sinal que esse disco está sofrendo alguma pressão, talvez não tão visível agora, mas está sofrendo alguma pressão. A absorção de água pelo núcleo pulposo foi menor, então ele começou a se calcificar. Aqui também, ó. E aqui também. Como é que eu laudo isso? Simples. Calcificação de disco. Aonde? Então, calcificação de disco no espaço intervertebral entre as vértebras. Dois pontos. Aí eu vou contar aqui. L7, L6, L5, L4. L4 traço L5, vírgula. L5 traço L6, vírgula. L6 traço L7. Olha aqui que bonitinho a calcificaçãozinha. Olha aqui, ó. Aqui, aqui, aqui é legal achar. Aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro discos intervertebrais calcificados nesse segmento torácico. Aqui é a mesma foto. E agora vem a grande pergunta. O que vai acontecer com essa calcificação de disco? Olha, pode acontecer, na verdade, quatro coisas diferentes. A primeira coisa é não acontecer nada. Vai ficar ali fica para sempre e seja feliz. Mas também pode acontecer uma degeneração que nós classificamos como doença de Hansen. Hansen 1 e Hansen 2. Ou tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, ela atinge raças condrodistróficas. Raças condrodistróficas são aquelas racinhas que são todas tortinhas, sabe? Tekel, Bulldog, e normalmente acontece em animais jovens. Se o núcleo, que era uma gelatina, ele começar a se calcificar, vocês não vão concordar que um anel fibroso que deveria segurar aquele núcleo local, ele vai sofrer uma pressão maior? Porque eu fui feito para segurar uma gelatina. Agora eu estou segurando uma pedra e não me preparei para isso. Você acha que ele vai aguentar essa pressão? Não, ele não vai aguentar essa pressão. Então o que vai fazer? Ele vai se quebrar. E quando ele se quebrar, esse disco ele sofre uma protusão. Ele vai para fora, uma protusão de disco. Aqui eu tenho um corte que mostra isso. Então aqui eu tenho uma vértebra, aqui eu tenho outra vértebra, essa daqui é a medula espinhal, e esses daqui são os processos da vértebra lá, os processos espinhosos. Então olha aqui, o disco separando essas duas vértebras, ele não segurou mais esse núcleo que está doente, foi para fora, e ele está pressionando de uma maneira bem violenta essa medula espinhal. E isso vai ser um grande problema. Já a lesão Hansen tipo 2, ele, ele vai sofrer, isso acontece em outras raças, né? Não os animais sortinhos, animais velhos. É uma doença gradativa, é uma doença que vai aos poucos. Então, o ânulo, que esse anel fibroso, depois da calcificação do disco, ele não vai mais se romper. Nessa vez, ele vai começar a sofrer uma metaplasia, ele vai mudar a sua característica. Então, ele vai começar a se estirar. É como se a gente imaginasse você pegar uma bolachinha recheada com chocolate. Alguém já fez isso? É muito legal.
Você pega uma bolacha recheada de chocolate. Eu gosto de fazer isso com a passatempo. E aí você tira o recheio de outra, tira o recheio com outra. Aí você forma uma única bolacha super mega recheada. Fica a dica aí para quarentena. O que vai acontecer quando você apertar essa bolacha? O que está lá no meio, o recheio, ele vai escorrer para o lado, né? É o que vai acontecer com o ano. Ele vai se estirar, ele vai se esticar para o lado. E aí vai comprimir também a medula. Em vez de ser um disco calcificado que vai empurrar a medula de uma vez, tá? É um anel fibroso que ele vai aumentando, que vai comprimindo até chegar na medula espinhal. Quem tem pai, mãe, que sofre de problema de nervo ciático, tá? O problema nervo ciático às vezes nem é causado pela calcificação de disco, mas esse anel fibroso ele também sofre essa metaplasia e começa a se esticar e alcança o nervo, e aí causa aquela dor, aquele desconforto. Então aqui eu tenho a lesão 1 e a 2. A 1 ela é aguda e violenta e produz sinais neurológicos muito severos, muito grave. O cachorro ele para de andar do dia para a noite. Você chega lá no teu consultório de manhã cedo, vai ver um cachorro, tá, se arrastando como se fosse paralítico, tá, o proprietário desesperado, ontem andava, hoje não consegue. Tá, você vai radiografar, tá lá o disco com a protusão, tá lá a compressão de medula espinhal. E a tipo 2, ela é mais suave. Mesmo com uma baita compressão maior até do que da tipo 1, o sinal neurológico não é tão severo. E eu pergunto, por quê? Meus queridos alunos, por que que uma lesão do tipo 2, por mais que comprima mais a medula espinhal, ela é mais light, ela é mais tranquila, o sinal neurológico é muito menor do que a lesão do tipo 1. Na verdade, essa resposta é porque a do tipo 2, ela vai aos poucos. Então, pouco a pouco, o anel fibroso vai comprimindo a medula, pouco a pouco. Então, ela já meio começa a se habituar com aquilo. A lesão tipo 1 é uma porrada de uma vez, tá? E a medula para. Então, tem essa diferença. Tá? Então, animais mais velhos, você vê que é uma doença que ela vai pouco a pouco causando paralisia animal. A lesão tipo 1 é de uma vez. É a minha apresentação. Ah, tá aqui. Existe uma tipo 3, o disco míssil. Ele deve ser muito louca, mas eu nunca ouvi falar. Isso acontece em disco saudável. E imagina que uma vértebra pressionou a outra de uma maneira tão violenta que além do normal e o disco intervertebral saiu voando. Chama disco 3 o disco míssil. Deve ser tipo pisar num saquinho de ketchup do McDonald's, sabe? Parece ser uma coisa bem parecida com isso. Eu nunca peguei na minha vida. Então, os sinais radiográficos de problemas de degeneração do espaço no disco intervertebral, a primeira coisa é a diminuição do espaço intervertebral. É a primeira coisa. Então, diminuir o espaço intervertebral já pode entender que aquele núcleo está sofrendo com a falta de hidratação. E logo a logo ele vai se calcificar. Depois vai ter, lógico, a calcificação do disco intervertebral. Fratura a gente já falou, basicamente, né? O que vai mudar é que você, em vez de escrever em terço médio ou distal, você só descreve a vértebra que é, em vez de desvio de eixo ósseo, é desvio de eixo vertebral. Nesse caso aqui, é uma fratura completa, simples, transversa, ó, essa partezinha aqui deveria estar aqui, em cor vertebral de L1, com acentuada simetria entre os fragmentos, e desvio de eixo
vertebral. Gente, coluna era isso. Agora eu vou pegar aqui o exercício que eu deixei para vocês. Pois não. Dá para ver. A única diferença é que na radiografia eu vou precisar de um auxílio, que é o contraste. Então tem que fazer o contraste na medula. Aí eu vou ver exatamente, que eu vou colorir toda a medula com contraste. E aí eu vou ver exatamente qual é a parte que está pinçando. Epidural, exato. Nada. Vídeo qual que é isso aqui? Atividades quarentena, como classifiquei, que legal. Diagnóstico 1, exercícios coluna. Todo mundo fez os exercícios? Ah, já fez. Olha aqui, esse primeiro exercício. Então eu tenho aqui o quê? Eu tenho presença de osteófito em bordo ventral aqui, ó. Tem formação anquilosante? Não, não tem, ó, porque está separado. Legal. Então, para resolver esse exercício, a única coisa que eu preciso saber é qual vértebra que está isso. Então, vem aqui, L7, L6, L5, L4. Legal, então é L4, L5. Aqui parece ter também, mas como eu não estou vendo, melhor ficar quieto e sugerir uma radiografia um pouco mais cranial para ver essa vértebra aqui. Tá, vamos fixar nessa daqui, L4, L5. Então, eu tenho aqui presença de osteófitos em bordo ventral das vértebras L4 e L5. Tô devagar, gente. Querem que eu repita? Olha aqui. Coluna, lombar. Aqui é o osso da bacia. Aqui é o fêmur. Tá, eu vou escrever aqui, eu prometo. L7. Prometo. Tá. Posso escrever aqui S1 também. Tá, você sabe que não continua para cá, que é para lá, né? Então L7. Onde está o problema aqui? Tá aqui. Vocês estão vendo esse osteófito aqui? Essa pontinha aqui para baixo? Eu espero que sim, porque ela vem aqui, ó, e ela vem aqui. Aqui é muito diferente daqui, vocês concordam? Ó, muito diferente. Então aqui, então 7, 6, 5, 4. Então aqui é L4, L5. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho presença de osteófitos. O osteófito, nós vimos na aula que ele pode ou não ter presença de anquilose, aquela junção entre os dois osteófitos, aquela pontezinha que se forma. Nesse caso aqui, eu não tenho, eu só tenho osteófito. Então, o que eu tenho aqui na verdade? Presença de osteófitos. Beleza. Aonde? Região dorsal ou região ventral? Em região ventral das vértebras L4 e L5. E é isso. Dúvidas? Beleza. Vamos pro segundo. Aqui. Então, o que que eu vou ter aqui? Então, o segmento de coluna vem, é lombar.
Eu tenho aqui um espaço intervertebral legal, aqui um espaço intervertebral legal. Aqui, ó, eu tenho espaço intervertebral? Eu tenho essa partezinha que separa uma vértebra da outra? Não, não é? Não tem. Tá junto. Ocorreu o quê? Uma fusão. Então, eu vou ter aqui uma fusão de espaço intervertebral. Foi o segundo slide que eu passei na aula de hoje. Fusão de espaço intervertebral. Entre as vértebras, vou contar. 7, 6, 5. L5, L6. Fusão intervertebral entre L5 e L6. Isso daqui, ó, essa borda aqui, tá como deveria estar, ó, essa borda é assim, essa é assim, essa é assim. Não, né? Aqui eu tenho essa formação de osteófitos. É o início? É, mas é uma formação. Formação de osteófitos. Aonde? Em bordo ventral das vértebras L6, L7. Não, descreve como você está vendo. Não, isso eu falo para vocês. Deve ser um início. Mas escreve do mesmo jeito. Presença de osteófitos, tá? Em bordo ventral das vértebras L6 e L7. Isso eu não vou cobrar de vocês ainda, porque requer um pouquinho mais de atenção, tá? Não vou cobrar, mas é só para mostrar para vocês. Um espaço normal, um espaço normal. Aqui tá com uma fusão. Aqui um espaço um pouquinho diminuído. E aqui, olha esse espaço como está micro aqui, diminuído, né? Aqui o correto seria também colocar, para até ressaltar, acentuada diminuição de espaço intervertebral entre L7 e S1. L7, S1, uma diminuição de espaço, ó. Só tá um fiozinho aqui. E aqui, ó, eu tenho também formação osteófitos, né, com formação anquilosante, ó. Ele junto, ó. Eu vim aqui, ó. Presença de osteófito com formação anquilosante em bordo ventral, L7, S1. Fala aí, muito mais fácil, né? O que vocês achavam? Hã? 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 Eu peguei pesado com esses slides, isso aí eu não vou cobrar de vocês nem a pau. Prometo. Eu vou cobrar coisa óbvia, tá? Isso aí eu peguei pesado. Oi? Não sei, não fiz ainda. Provavelmente mais de um. Aqui eu vou ter, eu só quero que vocês lembrem que é classificação de disco. Classificação de disco intervertebral. Entre as vértebras, eu confesso que não faço a menor ideia que vértebras são essas. São torácicas, mas eu não tenho início nem um fim do tórax, né? Aqui eu só fotografei a área que me interessava para a aula. Então eu não sei te falar. Mas aqui, ó, vou chutar, tá? Que seja isso aqui T4, tá? Que essa aqui seja T4, chutando, tá? T4. Então seria uma calcificação, tá? Entre as vértebras de T5-T6, T7-T8, T8-T9, T10-T11. Aí é só contar a vértebra e colocar o nome. Sempre quando colocar o espaço que acontece entre uma vértebra e outra, você coloca o nome da vértebra, um tracinho, o nome da outra vértebra. T4, T5, T6, T7, T8, T8, T9, T9, T10. Calcificação. Só isso. Essa é a minha clássica. Minha... Vamos dar o quê? Tá vendo esse detalhezinho?
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11. Aqui, ó. Não, T9 e T10 eu não coloquei nada. T10, T11. T7, T8, T8, T9, T10, T11. Isso aqui é minha clássica. Vou repetir até. Presença de osteófitos, né? Em bordo ventral das vértebras. Eu vim aqui e começo a contar. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Então, L2 traço L3, vírgula, L3 traço L4. Osteófito só. E aqui eu tenho presença de osteófito com formação anquilosante no bordo ventral das vértebras L7 traço S1. Qual parte para repetir? Essa aqui, a 4? Tá. Presença de osteófitos, que são esses aqui, ó. Esse. Osteófitos. Em bordo ventral. Não está em nada dorsal, está em bordo ventral. Então, em bordo ventral das vértebras. Nesse caso aqui, a vértebra L2 traço L3, vírgula, L3 traço L4. E aqui é a presença de osteófito, só que ele forma uma ponte, ó. Diferente desse daqui que está separado, daqui forma uma ponte, uma união, né? Então aqui é a presença de osteófito com formação anquilosante. Anquilosante, com S, por favor. Anquilosante entre L7 traço S de sapo 1. Tem mais duas só. Nessa 5 aqui, ó, eu tenho anquilose aqui, tenho anquilose aqui, osteófito aqui e osteófito aqui. Tá? Eu tenho tudo complicado aqui. Tá? Essa é uma que eu não colocaria nunca para vocês. 7, 6, 5, 4, 3. Tá? Então, presença de osteófitos com formação anquilosante em bordo ventral de L3-L4, osteófito com formação anquilosante em bordo ventral das vértebras L3-L4, L4-L5 e presença de osteófitos, só, sem a formação, só osteófitos, em bordo ventral das vértebras L3, 4, L5, L6, L6, ó, L7, L7, S1. E a última, fica aquela dica, só inclinar a cabeça para a esquerda, você vai ver lá um bico de papagaio. É muito legal de ver, assim, esse inclinadinho assim a cabeça, você vai ver o bico do papagaio. Então aqui presença de osteófitos em bordo ventral das vértebras L7-S1. Tem anquilose? Não, ó, separado. Não tem. Quando você olha assim, é um bico papagaio, não é com anquilose, só osteófito em bordo ventral das vértebras L7-S1.
Pessoal, ficou dúvida? Todo mundo ficou mudo? Tá tudo bem?